Boa tarde, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Hoje estamos transmitindo a nossa palestra doutrinária do Centro Espírita Pedra de Luz, da qual deveríamos estar todos aqui, tanto os encarnados como os desencarnados, mas sabemos da nossa situação. Então, primeiramente, gostaria de chamar todos a oração para essa palestra doutrinária. Elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores espirituais desta casa de luz, rogamos que neste momento sejamos amparados, para que possamos aqui passar a palavra de Jesus, do seu Evangelho, e que nesta tarde abençoada sejamos, então, emanados de energias de amor, energias positivas. Damos aberto a nossa palestra doutrinária desta tarde. Meus irmãos, começando então a compreender a nossa situação em que a humanidade vive, temos aí um mal em que faz nos refletir do que podemos tirar do bem, o que podemos tirar como ensinamento e aprendizado. Observamos aí em todas as redes televisivas e notícias da seriedade desse vírus, mas também olhamos algumas coisas que fez nos pensar, repensar e nos transformar, principalmente. Que nos momentos de aflições devemos olhar a nossa caminhada e principalmente olhar o outro, amparando o outro. Somos todos juntos nessa caminhada. Então, refletindo, que a gente observa que muitas vezes nós estamos fazendo coisas que pela correria do tempo, pela situação do tempo, nós deixamos de fazer. Fazer aquele almoço, aquela comida para a família, estarmos reunidos, pensando, avaliando. Mas também convido a reflexão do momento em que nós estamos, elevando nossos pensamentos, a nossa saúde mental, porque as outras doenças continuam, as outras doenças também estão vivenciando, estão aí contaminando de todos os sentidos. Então, esse é o momento da nossa reflexão, em que todas as nossas aflições serão compreendidas. Queria trazer um textinho que chama-se Liberte-se, de uma passagem de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, o que será essa verdade que faz nos libertar? Quando a gente se conhece, quando a gente compreende a nossa situação que estamos vivendo neste momento. Quando conhecemos a olhar para dentro de nós e compreender o que está acontecendo. O que eu posso fazer de melhor para mim, o que eu posso fazer de melhor para o outro. E aí, na pergunta 17 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade responde a Kardec: é permitido ao homem conhecer princípios das coisas? E a resposta é não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. O que seria isso? Conforme o nosso entendimento e compreensão. Pois se lá na época de Jesus, algumas coisas que a gente faz hoje, ou se fosse dar um exemplo de tecnologia, naquela época não seria compreendido. Então, muitas coisas que hoje ainda não compreendemos, porque a nossa caminhada, o nosso espírito ainda está nesse processo de evolução, o nosso planeta está aí nesse processo de evolução, indo para um processo de regeneração. E aí no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fala assim: fora da caridade não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Então, este momento em que todos estamos nessas aflições, em que não é só uma determinada família, não é determinada se é raça, se é cor, se é questão política, nada. É a humanidade. É a humanidade, é todos nós juntos,
no mesmo propósito de entendimento e compreensão, olhando o outro, vendo a necessidade hoje do grupo de risco que está esse vírus hoje, que acomete a sua morte carnal, a morte da matéria. Os nossos queridos idosos são nossos pais, nossos avós, nossos tios, que estiveram aqui no planeta Terra dando o seu melhor aqui nessa caminhada, porque não estamos aqui para fazer os seus julgamentos, mas fazer a compreensão que cada um tem o seu processo evolutivo. Sendo assim, essa forma de olhar, de observar, até mesmo de nos reservar. E hoje, aqui dentro do Centro Espírita, por mais que não tenhamos nossos irmãos aqui reencarnados, que caminham sempre conosco nessa tarde de terça-feira, mas sabemos que aquele momento de nos preservar é também amar o próximo. Porque a forma de contágio é dessa forma, é um com o outro, é um para o outro. Então, se eu estou livre, se eu posso me preservar, eu não vou fazer mal ao outro. Então, meus irmãos, a gente convida a essa reflexão, a importância de emanar energias positivas nos momentos de dores, de crise. Não adiantamos ir para a internet, ir para outros lugares, levantar cartazes de ódio, de revolta, sabe? É levantar o amor para consigo e para com o próximo. É observar o que estamos aprendendo com isso, né? Levar de forma mais saudável, porque a nossa mente também não pode adoecer. Hoje a gente observa que as crianças estão apavoradas, estão tensas, não sabem o que acontece. Então levamos o consolo, levamos o carinho, levamos a explicação. E para que a humanidade receba todas essas energias, emanamos pensamentos positivos. Deixamos de lado todas as nossas indiferenças, tiramos cada um com a sua opinião e que tem que ser respeitado, mas deixamos ela do lado e tiramos de dentro de nós tudo aquilo que é bom, que é importante. O amor que a gente tem, todo mundo tem lá dentro. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom, até porque o totalmente bom não estaria aqui reencarnado. Nós não estaríamos aqui passando por esse processo, estaríamos num processo evolutivo muito, muito além, estaria no plano angelical, mas estamos aqui aprendendo com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com a nossa caminhada. Mas a grande importância de tudo isso é nos melhorar, nos conhecer, essa reforma, essa transformação dentro de nós. Porque não podemos estar aqui sendo melhor que o outro, mas sendo melhor a cada dia para si mesmo. Eu tenho a todo dia ser melhor do que eu fui ontem. Esse convite é libertar dessas amarras que nós possuímos, que nós temos, que vivenciamos aí todos os dias, as nossas mazelas que nos trancam, nos fazem prisioneiro. Liberte-se, liberte-se. E aí tem a passagem aqui do Evangelho, fora da caridade não há salvação, onde ele diz: a verdade absoluta é patrimônio unicamente do espírito de categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. E é por isso que a gente chama essa reflexão. Às vezes o que sabemos, não sabemos nem o que fazer com o que a gente sabe. E aí vem sempre aquela perguntinha: quanto mais sei, menos sei, já dizia Sócrates. Então essa é a nossa busca, essa é a nossa reflexão desta tarde. E aí, entre tantas verdades sobre Pai, sobre nossas moradas, sobre a nossa existência, o autoconhecimento liberta dos rótulos que foi instituído durante a nossa existência, por cultura, religiões e tantas outras situações que nós vivenciamos na nossa caminhada. E aqui é mais uma escola, é mais uma passagem da nossa existência como espírito, né?
E essa libertação desses sentimentos que a gente carrega e que aí a gente joga no outro, que a gente coloca como julgamento para o outro, que a gente transforma ele como o peso da verdade. Se nem Jesus ainda disse que não sabemos de toda a verdade. E aí quando a gente julga o outro achando que a nossa verdade é o que prevalece. É o que eu sei, é o que é melhor. O que eu entendo é o que é melhor. Então, libertar dessas amarras faz com que nós possamos ver com mais clareza o que nós estamos fazendo aqui, né? Por isso, se prender com mágoas, ressentimentos, vem do nosso próprio ego e orgulho. Ego e orgulho é o que nós temos, é o que nós possuímos, é o que nós somos constituídos. E aí a gente compreende que usando esses dois sentimentos nos faz ser muitas vezes o dono de todos os sentimentos negativos, donos da verdade, donos desse sentimento que não traz um crescimento. Olhar para o outro faz parte do todo, a natureza faz parte do todo. Sentimos agora a importância do que nós estamos fazendo com a nossa própria natureza, né? Vendo menos carro nas grandes metrópoles que fomos mostrado, as grandes metrópoles, menos carro, menos poluição. Olha a nossa terra, nossa planetinha Gaia, né? Estamos aí destruindo, fazendo dela para o nosso próprio benefício. Chamamos também essa reflexão, né? Conhecendo o nosso ego nos ajuda a libertar dos grilhões imaginários, os temporários, que criam as doenças físicas através da ação deletéria dos pensamentos e dos sentimentos negativos nos órgãos e nas partes do corpo correspondente. Olha a importância dessa frase. Eu vou até ler de novo. Conhecendo o nosso ego nos ajuda a libertar dos grilhões imaginários, os temporários, que criam as doenças físicas através da ação deletéria dos pensamentos e dos sentimentos negativos, nos órgãos e partes do corpo correspondente. O nosso pensamento é o que vai nos guiar, é ele que vai nos libertar, é ele que vai mostrar quem somos e o que nós estamos fazendo. Muitas vezes achamos que fazer o mal é através de um ato físico, mas quando emanamos energias negativas, seja para um, para outro, ou para a própria humanidade, estamos trazendo aí a um dano muito grande para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Esse é o convite. O que nós estamos pensando? Nessa situação que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos pensando? Só penso em mim? Eu sou mais importante do que o outro que precisa também de uma ajuda? Como é que está? Como é que está o nosso pensamento? Que mágoa, o que nós estamos carregando aí de malas, cheio de ressentimentos, cheio de rancor, cheio de energias que fazem doer a alma? Tem aqui, como estamos fazendo ao vivo, uma amiga, a Carla, dizendo que o amor é a cura. Olha só, a palavra é tão simples. O amor é a cura. É a nossa própria cura. Porque muitas vezes a gente acha que dando amor ao outro, nós estamos fazendo algum benefício para o outro. Primeiro somos nós os beneficiados. Porque quando a gente consegue preencher dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos corações, o amor, as coisas boas, energias positivas, o que a gente está exteriorizando, o que a gente está doando? É amor, é respeito. E a gente acha que está fazendo muito ao outro. E Jesus é tão bom que ele diz, primeiro você se cura, primeiro você se reforma, primeiro você se transforma e depois se transforma o outro. E quando isso não acontece, ficamos lá amarrados com todos esses sentimentos, com todas essas mágoas, com toda essa tristeza, com todos esses rancores.
e não conseguimos amar. Nem assim. Por isso que um dos mandamentos, né, do mandamento, o decato de Moisés foi transformado por Jesus somente 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E esse amar o próximo como a ti mesmo é que está faltando esse amor dentro de nós. Se não preenchemos dentro de nós os melhores sentimentos, não conseguimos exteriorizar, não conseguimos olhar o outro com o coração, não conseguimos trazer respeito, não conseguimos. E não é porque a gente não gosta do outro, mas é porque a gente não tem dentro de nós. É muito mais fácil explicar isso, a gente não tem isso ainda tão inerente. E aí, ao outro, devemos ter a compaixão de que ele ainda precisa caminhar. Ele ainda precisa colocar dentro de si seu amor. Então, esse é um grande momento de refletir, de libertar. A pergunta 785 do Livro dos Espíritos: qual é o maior obstáculo do progresso? O orgulho e o egoísmo. Porque vivemos num mundo de disputas. Começa na família, acaba a extrapolar nas paredes das casas e alcança as ruas, cidades, estados e os países, o mesmo que o racismo e o preconceito. Porque achamos que o que eu faço é o melhor, é o mais certo. Porque acho que o poder faz com que a gente possa fazer qualquer coisa. Quando se tem poder, a gente tem que mostrar os melhores exemplos, o melhor sentimento. Quando em mim tem o poder de transformar a vida das outras pessoas, como a gente falou até anteriormente, na verdade, primeiro a gente se transforma, mas quando a gente percebe que uma palavra amiga, que um gesto de amor pode salvar naquele dia as angústias de um irmão, de uma pessoa que pode estar ouvindo, está necessitado, a gente não compreende que queremos ali, por orgulho e vaidade, ser o dono da razão. E aí a dona humildade vai embora. Vai saindo, buscando outros lugares para se conectar. Então, é muito importante, com tudo isso que nós vivenciamos hoje, entender o auto-perdão, a necessidade de fazer essa transformação, essa reforma, olhar para dentro de si e dizer o que eu preciso melhorar. É para hoje? É para hoje. Vai ser para essa reencarnação? Ainda não, até porque nós já passamos por muitas outras, mas precisamos começar. Precisamos tirar de tudo isso as aflições que acontecem conosco. Do momento que essas aflições estão na humanidade, não somente dentro da nossa própria casa. Acredito que tem irmãos passando por dificuldades maiores, mas essa aflição da humanidade faz refletir todos como uma grande casa, como um grande lar, que é a nosso planeta Terra. Em que o outro que sofre também é nosso irmão. Em que o outro que está faltando as suas necessidades, seja material, seja emocional, possamos ali distribuir pelo menos uma palavra de conforto, pelo menos emanar as energias de amor. Então, convido a todos a refletir nesse momento em que começamos pela nossa reforma íntima, nosso auto-perdão e vai em frente para a nossa libertação. A lei de liberdade, que está no capítulo do Livro dos Espíritos, fala do livre-arbítrio, a liberdade de pensar, a liberdade de fazer suas escolhas. Que possamos então fazer as nossas melhores escolhas hoje, amanhã e sempre. Que possamos usar o nosso livre-arbítrio e transmitir coisas boas, positivas.
possamos realmente utilizar o que nós temos de melhor dentro de cada um e emanar isso a toda a humanidade. Então, convite, utilizamos nosso livre-arbítrio para fazer o que possamos fazer de melhor, o que a gente tem de melhor. E se a gente não consegue, o silêncio já é uma prece. Não fale, não reclame, não coloque para fora as coisas negativas. Guarde, não para si, mas guarde para você observar que isso não faz sentido mais. O auto-perdão, o livre-arbítrio são ferramentas para a gente distribuir amor, ok? Então, essa é a nossa palestra doutrinária de quarta-feira, aqui do Centro Espírita Pedra de Luz, e obedecendo todas as orientações da OMS, das federações, dos órgãos regulamentadores. O Centro Espírita Pedra de Luz não poderia ficar de fora, obedecendo tudo e a todos que regulamenta. E estaremos ausentes com as nossas palestras doutrinárias, recebendo os nossos irmãos encarnados, mas os desencarnados estão aqui presentes, né? Estão aqui emanando as energias, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais. Então, durante 15 dias até o final deste mês, estaremos sem atendimento, sem atividades, na verdade, da casa. Não teremos nenhuma atividade externa, né? E depois desses 15 dias, também vamos seguir as orientações do que vão acontecendo. Espero que tudo isso passe o mais rápido possível. Por isso que estamos aqui convidando sempre a todos a emanar os melhores pensamentos, para que realmente dissipe essa situação, esse vírus, não somente o vírus da doença em si, mas os pensamentos negativos que a gente estão vivenciando, em que as pessoas não aproveitam desse momento para se lucrar, para tirar de si como um comércio através da dor do outro. Então, rogamos para todos esses irmãos. Então, durante 15 dias, nós vamos ter essas atividades. Amanhã, quarta-feira, teremos também uma palestra doutrinária às 20 horas ao vivo, ou também poderemos estar colocando em nossas redes sociais uma palestra para que possam assistir. Uma palestra pronta aí dos nossos tantos irmãos espíritas que traz a mensagem do dia. Então, convite para que amanhã às 20 horas se conectem nas redes sociais. Estaremos com vocês, né? Todos juntos, ouvindo a palavra de Jesus e o seu Evangelho. Então, agradecemos a oportunidade de todos os que estão presentes, mas que não estiverem possam ouvir essa mensagem depois. Só temos que agradecer a oportunidade de estarmos aqui refletindo, utilizando o nosso livre-arbítrio para ouvir a palavra de Jesus. Neste momento, convido a todos a fechar os nossos olhos em forma de oração, emanando em nossa frente Deus, nosso Pai, bondoso. Há também Jesus, nosso Mestre, irmão de caminhada, que possamos agradecer a oportunidade de trazer aqui seu Evangelho para servir de guia para o nosso processo evolutivo. Aos nossos anjos guardiões, mentores dessa casa de luz, esse ponto, esse socorro, em que cada vez mais possamos estar presente, aprendendo um pouco mais da nossa caminhada, da nossa evolução, recebendo tudo aquilo que viemos em busca nesse momento. Que essas energias salutares possam atender e chegar em cada um de vós, equilibrando sempre o nosso corpo físico e nosso espírito. Que essas energias salutares possam trazer a tranquilidade, a paz, que possamos receber de forma feliz, alegre,
trazendo a tranquilidade, dissipando a tristeza, diminuindo as nossas aflições através da compreensão. Ó Jesus, obrigada. Agradeço. Encerramos através da sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair nas tentações, mas livre, Senhor, de todos os males. Que assim seja agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Damos por encerrada a nossa palestra doutrinária. Que assim seja.